Já pensou se a nossa vida fosse tipo um jogo da vida e a gente estivesse então tentando ir da casa que representa a fase 2 direto para a fase 6, sem passar pelos chefões, sem passar por todo o tabuleiro? E aí, como a gente simplesmente não consegue passar essas fases, parece que vozes da nossa cabeça ficam falando. A vida que tá difícil, o jogo tá complicado, não vai dar certo mesmo, deixa pra lá, você não vai conseguir terminar, você não vai conseguir chegar onde você quer. Ontem eu comecei falando um pouco sobre isso lá nas minhas redes sociais. O quanto eu tenho observado que algumas mulheres elas simplesmente estão vivendo de futuro, imaginando, desenhando perfeitamente o que elas querem, mas elas estão esquecendo de que antes de qualquer coisa, elas precisam, aqui no presente, passar algumas fases antes de chegarem lá no futuro, não é mesmo? É... E aí eu fiquei me perguntando, será que isso talvez está acontecendo aí com você também? Por isso eu resolvi trazer essa conversa aqui para o Fluindo com Leveza hoje. Vou te contar uma história. Alguns anos atrás, eu era desse tipo de sonhadora. Eu ficava horas pensando e sonhando todos os passos do meu futuro. E, gente, eu praticamente vivia na minha mente aquele futuro. Eu vivia de futuro. Eu construí o meu ateliê na minha mente. Eu vi ele montadinho, todo colorido, super confortável. Nossa, ele era lindo, ele era aquela coisa de vó, coisa mais linda, cheio de artesanatos, aulas acontecendo em diferentes mesas, enfim. Só para te situar, naquela época eu tinha um e-commerce, era uma loja online de fios para crochê. E eu tinha várias parcerias com professoras crocheteiras de outros estados. Então eu organizava eventos em diferentes espaços e elas vinham de outros estados e eu também cheguei aí para outros estados para organizar esses eventos. Eu organizei retiros, né, para essas mulheres. Então eram retiros que a gente fazia encontros na natureza, que a gente unia o crochê, natureza, yoga, meditação, rodas de conversas femininas, rodas terapêuticas, era a coisa mais incrível do mundo. Mas esse não era meu trabalho oficial, hein? Vamos dizer assim, porque ainda por cima eu era, né, secretária, eu trabalhava ainda na CLT com carteira registrada. Então esse era meu trabalho, que acontecia no paralelo, né? Era a minha vida no e-commerce que literalmente acontecia no paralelo. E o sonho era sim eu ter o meu ateliê físico, né? Eu sonhei com ele, com todos os mínimos detalhes. Mas o grande detalhe é que eu não estava sonhando com o pé no chão. Quando eu me dei conta da realidade da empresa, cara, já era muito tarde. Eu tentei, juro que eu tentei salvar de todas as formas. Mas aí a pandemia chegou e ela foi realmente implacável com essa empresa e a gente precisou fechar. Eu vi meu sonho indo por água abaixo e eu precisei recomeçar, porque eu já tinha pedido demissão do escritório já tinha algum tempo e alguns dias antes da pandemia começar e ao longo da pandemia voltar para a carteira assinada não era uma opção. E foi assim que eu comecei então a investir nessa minha carreira de terapeuta e mentora de mulheres. Mas eu entendi, né? Eu aprendi a lição. Ok, não vou cometer o mesmo erro. Agora eu estou atenta a todos esses pequenos detalhes de como crescer e pensar com os dois pés fincados no chão e no longo prazo, né, na construção de um projeto que realmente tem um caminho próprio a ser percorrido, que tem um começo, tem um meio e, obviamente, tem um final feliz. E aí, posso te contar uma coisa? Eu chorei. Eu chorei muito, eu chorei silenciosamente muitas e muitas noites por ter que desistir daquele meu sonho.
Inclusive, alguns dias atrás, eu acessei que tinha uma parte ainda do meu inconsciente que ainda estava vivendo esse sonho do passado, como se fosse de fato real em algum lugar, como se fosse de verdade uma vida paralela. Parece loucura, né? Eu descobri isso através do meu inconsciente, acessando esse registro através dos registros akáshicos, uma nova ferramenta que está se abrindo para mim, né? E sabe o que é mais legal de tudo isso? Nesse meu jogo da vida, eu já errei lá atrás jogando esse jogo. Então, como eu já errei, agora é como se eu tivesse muito mais atenta. O que eu estou vivendo agora nessa nova construção, ela está carregada de tantos aprendizados daqueles erros, de que eu olho para trás e eu fico pensando, cara, é isso, não tinha como eu ter pulado aquela fase, eu precisava ter passado por ela, né? Então, será que você também tem alguma fase da sua vida que você olha para trás e você fala, cara, eu precisava realmente ter vivido tudo aquilo. Eu precisava ter cometido todos aqueles erros. Eu precisava ter vivido os acertos também, porque eu precisava aprender para hoje não errar de novo. E aí eu entendi que naquela época eu vivia um futuro, que no caso era um ateliê que não era real. Ele estava muito longe de ser alguma realidade. Cara, muito longe, você não tem ideia. Mas hoje é completamente diferente, porque eu vejo o meu futuro. Eu sei que ele está logo ali na frente e eu estou acompanhando todas as fases que precisam ser completadas. E eu sei, né, que eu preciso passar por todas elas primeiro. E agora mesmo, eu estou num momento que parece que eu estou aqui pacientemente aguardando chegar a fase do chefão, que é a fase, entre aspas, mais difícil, mas que assim que eu passar por ela, pronto, eu passei para a próxima fase. Hoje, em que fase que você tá por aí? Sabe o que é mais engraçado? Enquanto eu estava preparando, né, esse nosso Fluindo com Leveza de hoje, eu me lembrei que quando eu era criança, eu me irritava com o chefão. Nossa, me irritava muito, porque eu não conseguia, era difícil e eu abandonava. Eu não tinha paciência para essas coisas de videogame, mas eu tinha paciência para outras brincadeiras. Então, você podia me dar um quebra-cabeça de 1000 peças que eu ia ficar ali, ó, e eu ia chegar até o fim. Então, é como se eu tivesse descoberto que esse pino, essa bonequinha, né, para passar o chefão, ela não vai funcionar, não vai dar certo eu trabalhar com essa Renatinha. Eu vou precisar de uma outra Renata, né? Aí eu me lembro também, eu tenho conversado bastante com ela, que é uma Renata um pouco mais velha, já nos seus 20 e poucos anos, muito determinada. Ela colocou na cabeça que ela ia fazer intercâmbio e ela ficou mais de um ano se organizando, juntando dinheiro para o intercâmbio, estudando, sabe? Ela fez aquilo, né? Ela ficou um tempão ali se preparando para aquele processo. No intercâmbio, durante o intercâmbio aconteceu. Então, durante o intercâmbio, ela viajou, ela foi para os lugares que ela queria ter conhecido, ela aprendeu a ser autodidata para falar inglês, porque ela percebeu que se ela precisasse pagar, ela não ia ter dinheiro. Então, ela começou a entender como que ela poderia estudar sozinha e aprender sozinha. E ela aprendeu. Quando eu vim embora, eu fiquei como babá lá, né? E quando eu vim embora, eu troquei alguns e-mails com o meu host, né? Que era o pai lá das crianças que eu cuidava. E um deles, ele me elogiou. Ele falou, nossa, de todas as babás que a gente teve aqui, nenhuma delas escreve tão bem ou se comunica tão bem em inglês como você. E aquilo para mim foi um elogio, porque foi um elogio muito grande, né? Porque eu sabia tudo que estava envolvido para eu estar escrevendo inglês e falando inglês daquele jeito.
Então hoje eu resgatei essa Renata para ela me ajudar a passar essa fase que eu tô passando. E aí sim, sem dúvida nenhuma, essa bonequinha vai me ajudar muito, porque ela era muito focada. E aí, será que você também tem alguma fase aí da sua vida que você era determinada, que você era focada e passava assim todas as fases, com começo, meio e fim? Cara, essa Renata ela era muito boa. Eu gosto muito dela. Inclusive, essa época, ela viveu uma fase muito legal, num lugar muito incrível, muito próximo da natureza. Era um lugar perfeito. Foi simplesmente uma época incrível. E aí eu fico curiosa, então, para saber em qual fase que você tá, em qual fase boa da sua vida você vai resgatar por aí. Eu fico bem curiosa para saber, eu fico curiosa para saber o que foi que despertou aí, o que foi que aconteceu. Me conta que eu quero saber, de verdade. E aí, gente, acho que a gente já está pronta, então, para a gente começar a pegar alguns cogumelos para a gente ter aí vidas o suficiente para as nossas próximas fases. E olha que naquela época eu nem tinha ideia de quem eram os elementais, hein? Ai, 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 agora eu entreguei qual era o jogo que eu largava pelo caminho. É, faz parte. Então, que tal deixarmos, né, essas nossas fases ruins como parte da nossa jornada, do nosso jogo da vida? Fica aqui o convite para você deixar aí o que já pode ir, porque tá tudo bem. E se você não entendeu a referência, então fica aqui a dica para voltar algumas casas e ouvir o podcast 17 com esse mesmo título, porque a gente falou sobre isso. Deixar ir o que já pode ir. Para a gente fechar aqui a nossa harmonização de hoje, vamos trabalhar a harmonização geral, que já está disponível gratuitamente aqui no nosso canal. E para quem é Sementes da Vida, então hoje vamos trabalhar a harmonização 009 lá da nossa biblioteca. O ancoramento conexão para elevação e transmutação, a reconexão com a nossa energia criativa. Meu nome é Renata Astorga Stoyanov, eu sou terapeuta e mentora de mulheres e o propósito maior do meu jogo da vida é guiar mulheres para a essência da alma. Se você ainda não está lá, me segue no Instagram, que é Renata Astorga, é renata.astorga. E eu também vou adorar saber o que você achou desse podcast. Logo, logo eu transformo ele esse texto, né, esse áudio em imagem, e você pode ir lá no Instagram me contar o que você achou. Hoje eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo podcast. Até a próxima!